Que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, irmãos. Estamos reunidos aqui para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre 3 pecados a qual Deus ele não perdoa. Mas antes da gente começar a falar sobre esse conteúdo abençoado, gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados para você, para o teu crescimento, tua comunhão, teu desenvolvimento e intimidade com Deus e te preparar para você servir bem à igreja, aonde você reúne e aos irmãos em nome de Jesus. É para isso que a gente faz esses vídeos, pensando diretamente no teu coração, irmão, para te abençoar. Não há outro propósito além desse. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo, né? Como eu tenho falado, existem 3 pecados a qual Deus ele não perdoa. É sobre isso que eu gostaria de estar ministrando a você. Se você quiser também tomar nota, é muito importante isso, porque vai abençoar a sua vida. No Novo Testamento, a palavra de Deus vai dizer que o Paulo, quando ele chega numa determinada igreja, tudo que ele falava, os irmãos pegavam e olhavam nas escrituras para ver se conferia com aquilo que ele estava pregando. Existem muitas pessoas que vão para a igreja, ouvem vídeo na internet, TikTok, Facebook, todas as redes possíveis e não toma nota, não sabe se é verdade ou não, ou seja, fica absorvendo como uma esponja. E muitas vezes aquilo que eles absorvem é uma heresia da parte de Satanás para derrubar a vida do cristão. Então, assim, tome nota, é muito importante. Bom, o primeiro pecado que Deus ele não perdoa é o pecado da falta de perdão. Exatamente, falta de perdão. A referência se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 14. Eu vou ler ele aqui. Pois, se perdoares aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Porque, ou melhor, se a gente estudar a palavra aqui, a gente vai ver que Jesus, ele faz uma advertência severa aqui às pessoas que estão ouvindo. Por quê? Porque as pessoas aqui não estavam querendo perdoar. Eles se sentiam magoados, ressentidos, ofendidos, queriam o perdão de Deus, mas não queriam perdoar as pessoas. Isso é muito errado. Você que está me ouvindo aqui, você deve entender que você deve perdoar, porque se você não liberar perdão, aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que falou mal de você, te prejudicou, o dia que você errar, o dia que você tiver uma falha com Deus, Deus também não vai liberar perdão. A gente não pode agir dessa forma, irmão, pedindo misericórdia para a nossa vida e justiça para a vida dos outros. A gente tem que lembrar também que nós somos pecadores, que nós precisamos perdoar as pessoas, até porque quando você não perdoa, o que você está dizendo assim? Eu não erro. Eu não erro, é isso que você está falando para Deus, irmão. E você não está reconhecendo a tua natureza pecaminosa. Que bom seria se depois que a gente aceitasse até a Cristo, a gente não falhasse mais com ninguém. Mas a verdade é outra, né? A gente falha às vezes com a esposa, às vezes falha com o marido, com os filhos, com o pastor, com os irmãos, e geralmente são as pessoas mais próximas da gente. Então, libere perdão, essa é a condição. Você quer o perdão de Deus? Libere perdão para as pessoas. E a pergunta que eu faço para você nesse momento é o seguinte: você tem praticado o perdão na sua vida? Ou você tem remoído e tem carregado a falta de perdão por longo tempo? Talvez você é um cristão que está indo para a igreja, você é uma pessoa que já conhece Jesus, já conhece o Evangelho e ainda não decidiu perdoar. Então, assim, eu te faço um convite neste momento para que você possa orar a Deus, pedir para que Deus cure o seu coração e liberar o perdão. E lembrando que algumas pessoas elas condicionam o perdão às outras. Porque se a pessoa vir pedir perdão, pastor, eu vou liberar perdão, eu vou perdoar. Não, está errado. A sua condição de perdão, né, que Deus te deu se você perdoar, você é perdoado. Se você não perdoar, você não é. Então, se você não perdoa, irmão, você pode ser uma pessoa que frequenta a igreja, ouve as ministrações do pastor,
Você pode ser uma pessoa que faça campanha, faça todas as coisas na igreja e ainda assim você vai para o inferno, você vai se perder, você não vai se salvar por conta da mágoa que está no teu coração. Então assim, você tem que liberar perdão. E essa é a pergunta que eu faço. Você está exercendo isso que Cristo falou? Você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa flexível? Você é uma pessoa que quando as pessoas erram com você, você libera perdão? Ou você é um coração duro, um coração de pedra, como o pessoal fala, né? Que não quer liberar, não fala mais comigo e mata essa pessoa no teu coração, na sua mente. É isso que você tem que pensar. Se você é esse tipo de pessoa, está na hora de você pedir perdão para Deus, pedir perdão e pedir para o Espírito Santo lhe ajudar e lhe auxiliar nessa demanda. Porque eu sei que não é fácil. É muito fácil, irmão, a gente pedir perdão para Deus, né? Mas a gente pedir perdão para as pessoas não é tão fácil assim. Porque muitas vezes a gente precisa quebrar o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso ego, nos humilhar e pedir o perdão. Isso é difícil. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa alcança a misericórdia. Isso é muito importante. Vamos para o segundo tipo de pecado a qual Deus não perdoa. O pecado contra a blasfêmia do Espírito Santo. Olha que interessante. Mateus capítulo 12, versículo 32 diz o seguinte: qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não se lhe será perdoado, nem nesta época e nem na época futura. Por que Jesus está falando isso, irmãos? Por que Mateus estava falando isso? Porque os fariseus, eles estavam blasfemando contra Jesus, estavam blasfemando contra o Espírito Santo, melhor dizendo. Porque se vocês observar o contexto geral do texto, vocês vão perceber que Jesus estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Estava curando pessoas, expulsando demônios, falando em nome de Deus, anunciando o reino do Senhor, né? E eles estavam atribuindo isso a Satanás. Olha Mateus capítulo 12, versículo 24, vai dizer o seguinte: mas os fariseus ouviram isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios senão pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Belzebu era o príncipe dos demônios. Então, quando Jesus estava fazendo a obra de Deus, quando Jesus estava curando, libertando, salvando as pessoas, anunciando o reino de Deus, os fariseus viram aquilo ali dentro do coração, né? Ou melhor, eles começaram a murmurar, dizendo assim: o que ele está fazendo é de Belzebu, que é o principal dos demônios. Aquilo ali não é obra de Deus, não. Aquilo é o diabo. Aquilo ali é coisa do cão, né? Então, assim, não atribua as coisas do Espírito Santo a Satanás. Não atribua, irmão. Não atribua, porque isso aí é uma blasfêmia. Isso aí é um pecado sem perdão da parte de Deus. Ou seja, eu queria deixar claro aqui também, porque muitas pessoas me procuram, às vezes depois das mensagens, escrevem para mim, né? E ficam com medo, os crentes dentro da igreja, de ter blasfemado contra o Espírito Santo e ter perdido a sua salvação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando vocês se afastam de Deus, quando vocês atribuem as coisas do Espírito Santo ao diabo, aí é uma blasfêmia. Às vezes as pessoas erram por não conhecer as Escrituras. E Deus, ele leva em consideração o tempo da inocência, né? Depois da inocência é outra coisa. Mas assim, aqui estamos falando assim que eles estavam deliberadamente atribuindo as coisas. Sabe quando um pastor vai lá e cura uma pessoa, quando o pastor entrega uma palavra, quando Deus ele usa alguém para expulsar demônio, aí o outro fala: isso é o diabo, isso é o Satanás. É essa blasfêmia aí que vai levar à condenação. Até porque, como que você vai se converter, como que você vai se salvar, se aquilo que o Espírito Santo está fazendo como sinais e prodígios de maravilha, você está atribuindo a Satanás, você está excluindo o Espírito Santo da sua vida, da possibilidade de ele entrar e reinar.
né? Então, assim, por que traz condenação, pastor? Porque as pessoas se afastam do Espírito Santo. E eu vou te dar o versículo aqui para isso. Olha o que a palavra fala, né? Quem convence, irmãos, João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, quem vier? O Espírito Santo, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João 16, 8. Por que eu estou falando que por que a pessoa, como é que eu vou falar? A pessoa não se salva, a pessoa é condenada. Porque o Espírito Santo é que converte a pessoa. O Espírito Santo é o que convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Se eu e vocês não tivéssemos o Espírito Santo, como é que você e eu iríamos nos converter ou se convencer que estamos pecando? Porque não há nenhum ser humano, irmão, que ele vá por vontade própria para a igreja. Não existe isso. E a pessoa que falar isso é mentira. Está sendo um mentiroso. Não é, porque é a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida e o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para dizer, você está errado, você está fazendo isso vai te trazer condenação. Jesus morreu por você. Olha, o grande dia do juízo está chegando. A justiça está chegando, se converter dos maus caminhos. O Espírito Santo começa a trabalhar na vida do cristão, começa a trabalhar na vida do crente, começa a trabalhar na vida daquele que Deus tem um propósito. Então, assim, aí ele convence a pessoa que a pessoa está errada. Quantas vezes, irmãos, eu e você fizemos coisas que nós achávamos que era certo. Aí o Espírito Santo vem, coloca algo no nosso coração e depois a gente chega para a pessoa e fala assim, olha fulano, olha ciclano, olha pastor, o senhor tinha falado tal coisa, eu não concordei a princípio, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu estava errado, eu estou aqui para falar para o senhor que eu estava errado, eu estou aqui para falar, para pedir perdão, ou a gente pede perdão para o marido, para a esposa, para qualquer pessoa que está ao nosso redor, porque é o Espírito Santo que é como um professor, ele nos ensina. E aí, se o Espírito Santo é o que convence, né, a gente contra o pecado, irmão, como que você vai se arrepender se você atribui as coisas do Espírito Santo a Satanás? Me fala. Não tem como. Aí você está condenado, porque há um único ser que poderia te convencer, você afastou ele de você. Aí é condenação. Por isso a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Por quê? Porque é ele que te muda a concepção, a tua ideia. É ele que te convence, né, como a palavra fala em João 6, ali, do pecado, da justiça e do juízo. Então tome cuidado com sua boca, tome cuidado em falar. A Bíblia fala que muito da desgraça da vida que vem sobre o homem é por causa da boca. Irmão, tem muita gente que julga os outros sem saber, fala das coisas sem saber. Toma cuidado que você fala do teu pastor. Toma cuidado que você fala da igreja. Toma cuidado que você fala do cristianismo. Toma cuidado quando você pega e vê alguns irmãos manifestando dons e você fala que é o diabo. Toma cuidado com isso, porque um dia você será julgado por isso. Você vai para tribunal. Sabe, hoje em dia, por que as pessoas não saem falando, fulano, você roubou? Por quê? Por que as pessoas não saem na rua? Porque aquele fulano pode chegar e falar, eu roubei? Então vamos lá no tribunal. Prova isso que eu roubei. Porque você falou mal, você caluniou, difamou. Vamos lá no tribunal. Aí a pessoa não vai, porque ela tem que passar no juízo. Vocês acham que vocês estão me ouvindo? Vocês não vão passar pelo juízo, eu não vou passar. Todos nós iremos ter um tribunal. Todos nós iremos prestar conta de tudo que fizemos aqui na terra, de tudo que falamos aqui na terra. Então, assim, nunca blasfeme contra o Espírito Santo. Nunca blasfeme contra a obra de Deus. Nunca fale aquilo que você não sabe. Fica com a sua boca fechada, você não sabe, fica com a boca fechada. Existem coisas, irmão, eu entendo de verdade o coração das pessoas. Eu entendo que tem coisas que a gente olha e a gente fica assim, meu Deus, será que foi Deus mesmo isso aí? Será que isso procede de Deus? Só que eu fico quieto, é uma coisa pra mim. A partir do momento que você começa a externar essas coisas aí, e principalmente tem pessoas que além de pecar, levam outros a pecar, a língua grande, aí você cai em condenação, irmão. Porque a Bíblia fala que mais vale uma alma do que esse mundo inteiro. Olha o preço de uma alma. Jesus morreu, né? Morreu por nós.
Então você vai prestar conta das coisas. Então tome cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você pode ir para o lago de fogo e enxofre, você pode perder a sua salvação por conta disso. Terceiro e último pecado que Deus não perdoa, o pecado de apostasia. Hebreus capítulo 6, versículo de 4 a 6 diz o seguinte: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. É muito importante que a gente entenda o contexto, como eu falei. Às vezes as pessoas elas pregam versículos isolados, isso gera umas heresias para as pessoas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que após a morte, ou melhor dizendo assim, a morte de Cristo, nos primeiros séculos ali que aconteceu, muitos cristãos, ou melhor, muitos pagãos, eles estavam se questionando sobre o cristianismo, eles estavam procurando, saber sobre isso. Então, às vezes, eles pegavam e eles aceitavam a Cristo, largavam o paganismo, ou seja, o mundo, as práticas erradas, e eles começavam a viver uma vida regrada, uma vida para Cristo, literalmente. E alguns cristãos judeus começaram a voltar, ao judaísmo, e outros cristãos começaram a voltar ao paganismo. Então, o escritor de Hebreus aqui, ele começa a falar a respeito da apostasia da fé, que é o quê? A palavra apostasia, ela vem do hebraico, ela significa como se você deixasse um alistamento militar. É nesse sentido essa palavra. Ou seja, você foi se alistado no exército de Cristo, no exército da fé, e depois de você ter visto todas as maravilhas do Senhor, você ter visto o benefício, você ter visto o poder do Espírito Santo, você ter visto os sinais, prodígios, maravilhas e tudo que vai vir, tudo que Cristo está preparando, você abandonar. Você está retrocedendo. Você está literalmente abandonando as coisas do Senhor. Por isso que a palavra vai falar aqui, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Iluminados pelo quê? Pela palavra de Deus, pelo Cristo. Experimentaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram o quê? Dos benefícios da palavra. A palavra tem muitos benefícios, nos abençoa de muitas formas, você sabe disso, Eles apostataram da fé, é impossível que tais pessoas sejam conduzidas a arrependimento, porque provaram do melhor, viram que Jesus cura, viram que Jesus liberta, viram que Jesus salva, viram que Jesus é Deus, que Jesus um dia virá julgar essa terra, que Jesus vai fazer um reino de paz, viram que Jesus faz um monte de coisas e ama o seu povo e cuida, viram que Jesus morreu por nós pecadores, que Deus ele enviou seu Filho amado para que todos que ele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus veio para nos reconciliar. Então assim, quando você retrocede nos teus caminhos, você é um cristão, você volta lá o centro de Macumba, o centro de Umbanda, você volta lá as práticas erradas, coisas que você sabe que não deve fazer, religiões que não é o cristianismo, tudo que não for o cristianismo vai levar à condenação, irmão. Fica claro isso para você. Tudo que não for o cristianismo vai levar para a condenação. É como se você cuspisse no prato que você comeu. É como se você pegasse Jesus e crucificasse ele na cruz do Calvário de novo. É como se você, depois que você visse todas as maravilhas, você pegasse e fizesse as coisas. Então assim, eu quero que vocês entendam, porque também existe uma outra parte nisso, onde algumas pessoas aplicam esses versículos a pessoas que eram crentes e que eles se desviaram da casa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeira coisa que você precisa entender sobre a questão de desviar. Eu fiz um vídeo aqui, é muito importante que você assista. Por que as pessoas se desviam da igreja?
Algumas pessoas se desviam da igreja porque nunca conheceram a Cristo, quero deixar claro isso. Por isso que outros ficam assim, ah, meu Deus, pastor, viu aquele fulano de tal, o irmãozinho vinha para a igreja e tal, nunca foi de Cristo. Pronto, precisamos entender. E existe o segundo tipo de pessoas que às vezes sai da igreja porque a pessoa ela ainda é um bebê na fé. A pessoa não tem estrutura, o inimigo vem, usa de pessoas dentro da igreja. Às vezes Satanás usa pessoas dentro da igreja para tirar pessoas da própria igreja para fora, para o mundo, né? Ou a pessoa se sente ofendida, a pessoa se sente magoada, ressentida. Esse é o maior motivo, a pessoa sai da igreja porque está ofendida por alguma coisa, né? E aí a pessoa ela fica fora da igreja. Só que a pessoa ela ainda tem aquele temor com Deus. Eu mesmo fui uma pessoa que me desviei porque me se sentiu ofendido dentro da igreja por algumas atitudes, algumas coisas de irmãos e fiquei fora, irmãos. Mas nunca perdi o meu temor a Deus. Eu não voltei totalmente às velhas práticas, algumas práticas erradas eu voltei a fazer, sim, porque a gente quando está no mundo a gente faz isso, é uma coisa normal, que não deveria ser, mas eu tinha um temor com Deus, eu tinha um temor com Jesus, eu sabia, só que eu achava que Deus ele não me amava e se Deus amava, ou melhor, se Deus existia, ele não se importava comigo, né? Mas era uma grande mentira de Satanás, foi só estratégia para me tirar da presença de Deus. Então assim, apostasia é quando você está na plena consciência, você está entendendo? Apostasia, por exemplo, seria como eu hoje, sou um pastor, faço cura e libertação no nome de Jesus, prego, anuncio a salvação, né, batizo pessoas, ensino no evento de pastores, outros pastores, e aí depois de eu ter visto os milagres, as maravilhas e tudo que eu conheço do Senhor, eu falo assim, não quero mais, vou voltar a ser um mundano, vou voltar a fazer as práticas antigas, quero abandonar, eu estou cansado, não quero mais, eu vou voltar a fazer. Isso é apostasia, irmão. Então assim, você que é crente, você saiba que você tem que persistir. A Bíblia vai dizer assim, aquele que coloca a mão no arado não olhe para trás. Ou seja, não é para você ficar olhando para trás, para a tua vida pecaminosa, para as práticas erradas, para as práticas que eram feitas lá no mundo. Não, olha para frente, rumo à coroa da vida. Né? A gente tem que olhar para frente e o que ficou para trás ficou, irmão. A gente tem que ir para frente porque Jesus ele quer nos abençoar. Então assim, não faça apostasia, não abandone a igreja, não abandone a sua fé, não abandone a Cristo, porque se você se afastar, irmão, você vai se afastar da possibilidade de salvação, porque não há outro caminho a não ser Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como que você vai se salvar se você se desviou do caminho? Como é que você vai se salvar se depois você viu o Espírito Santo fazendo prodígio e maravilha e você nega o Espírito Santo, irmão? Você está consciente do seu pecado, é diferente de uma pessoa que não tem noção. Eu não tinha noção na época do que eu estava fazendo, eu agia por emoção do coração, mas tem pessoas que agem conscientemente sabendo. Às vezes o pastor fala, o pai fala, a mãe fala, o Espírito Santo fala, usa pessoas, a pessoa conscientemente ela pega e ela sai, ou seja, ela, por livre e espontânea vontade, depois de ter conhecido a glória de Deus, ter conhecido todas as coisas, ela pegou e persistiu em não querer ao Espírito Santo. Foi a mesma coisa que Satanás fez. Satanás apostasou. Ela fez, Satanás fez a apostasia da fé, né? Apostatou, né? Satanás apostatou da fé. Ele conheceu o próprio Deus. No céu não havia pecado. Ele não se firmou na palavra, e às vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus e não se firmam, querem continuar fazendo as coisas erradas. Então, irmão, aí não há salvação. Não é porque Deus não quer. Todas essas coisas aqui, eu quero te falar que não é porque Deus ele não tem poder para perdoar os pecados. É porque a própria pessoa decidiu dentro do coração não querer, Deus não querer, Jesus não querer o Espírito Santo e praticar tudo errado. Então tome cuidado, porque esses 3 pecados que eu falei aqui pode te levar à condenação do inferno, vai para o lago de fogo e enxofre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem neste momento, pessoas que estão conectadas, que o Senhor ministre sobre o coração delas, Pai, que toda mágoa, todo ressentimento, em nome de Jesus, saia do coração delas, que elas possam tomar consciência sobre esses 3 pecados, né, que não há salvação, e que elas possam se salvar, porque o Senhor fez todos para a vida eterna e não para a destruição.
Eu te peço, Espírito Santo, ministra no coração dessa pessoa quando ela estiver ouvindo. Abre-lhe o entendimento, arranca as escamas dos olhos e que o Senhor possa auxiliar ela para que ela possa entender. Convence ela, Espírito Santo, como a tua palavra fala, do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, agora eu me lembrei aqui, tem mais um tipo de pecado que não há perdão. É de você esquecer de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação em todas para eu te mandar vídeos abençoados da parte de Deus. Então, assim, não cometa esse pecado. Deixe seu like e compartilhe. Brincadeiras à parte, irmão, não esquece, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor André e eu te abençoo hoje, em nome de Jesus. Amém.